Imagine um mundo onde o ruído da incompreensão não existia, onde cada palavra emitida encontrava eco imediato na mente do próximo. O relato de Gênesis 11 não começa com uma construção, mas com um estado mental. Toda a terra tinha uma só língua e um só discurso. Para muitos, isso soa como folclore, mas para a linguística e a arqueologia, essa unidade primordial deixa rastros profundos. Após o evento catastrófico do dilúvio, a humanidade recebeu uma ordem clara: espalhar-se e povoar a terra. No entanto, o medo e a ambição falaram mais alto. Em vez de se dispersarem, os sobreviventes marcharam para o leste, em direção à planície de Sinar, no sul da Mesopotâmia. Eles buscavam segurança na concentração de poder. Aqui, o documentário estabelece seu primeiro pilar: o período de Ubaid, 4.300 a 3.500 a.C. Os registros arqueológicos mostram que foi exatamente nesta época que os primeiros assentamentos humanos em solo virgem apareceram no sul da Mesopotâmia. E o que define esses assentamentos não é apenas a moradia, mas a presença central de uma torre-templo. Hoje, no Códice 7, vamos desenterrar os segredos da estrutura que desafiou os céus e entender por que Babel ainda ecoa em nossa tecnologia moderna. Toda revolução exige um líder carismático, e as tradições antigas apontam para um nome: Nimrod. A Bíblia o define como um gibor, um gigante ou poderoso caçador. Fontes históricas, como as de Flávio Joséfo, refinam essa imagem. Nimrod não caçava animais. Ele caçava a lealdade das massas para submetê-las a um governo humano absoluto, o primeiro estado totalitário da história. A arqueologia fornece um espelho para Nimrod em um dos textos mais fascinantes da Suméria, o épico de Enmerkar e o Senhor de Arata. Este tablete cuneiforme, datado do século 21 a.C., descreve o rei Enmerkar, cujo nome significa literalmente caçador, construindo um zigurate monumental em Uruk. O detalhe mais perturbador deste tablete é uma oração feita ao deus Enki. Nela, Enmerkar implora pelo retorno da unidade linguística entre as regiões de Shubur, Hamazi, Suméria e Akkad. Ó grande Enki, senhor da sabedoria, que as terras de Shubur, Hamazi, Suméria e Acádia voltem a ter apenas uma língua. Ele desejava que todos falassem a mesma língua, para que pudessem ser controlados sob uma única adoração e um único comando. O paralelo é inegável. Tanto o registro bíblico quanto os tabletes sumérios documentam um monarca caçador tentando forçar a unidade da fala através de construções colossais. Para entender Babel, precisamos olhar para os seus materiais. Gênesis 11:3 registra: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Este é um detalhe de precisão técnica absoluta. Ao contrário do Egito, onde a pedra era abundante, o sul da Mesopotâmia é uma planície aluvial composta basicamente de argila. Os construtores de Babel inventaram uma solução de alta tecnologia para a época: o tijolo cozido em forno. Enquanto o tijolo seco ao sol era suficiente para casas simples, a construção de algo que alcançasse os céus exigia tijolos que tivessem a dureza da pedra. Eles não estavam apenas construindo, estavam inovando para garantir a eternidade da obra. O segundo material é ainda mais revelador: o betume. Esse asfalto natural borbulhava do solo em regiões como Hit, no Iraque atual. O betume não era apenas um cimento, ele era um impermeabilizante industrial. Ao unir tijolos queimados com betume, eles criavam uma estrutura que, tecnicamente, poderia resistir a uma nova inundação. Era a ciência da época sendo usada como um seguro contra as promessas do Criador. Babel era, em essência, o primeiro bunker tecnológico da humanidade. A arqueologia já catalogou cerca de 30 torres-templo, os zigurates, na região da Mesopotâmia. Essas estruturas não eram ocas como as pirâmides, eram plataformas sólidas de tijolos, construídas em níveis sucessivos. Um dos casos mais intrigantes
é o zigurate de Eridu, considerado o mais antigo já descoberto. Nele, foram identificados 16 níveis de templos sobrepostos. Isso confirma uma convenção histórica. As ruínas de um santuário eram preservadas sob as bases do seu sucessor. Cada nova geração não apenas reconstruía, mas elevava a altura da torre, usando as ruínas anteriores como fundação. No coração da Babilônia, encontramos o Etemenanque, cujo nome significa a casa do fundamento do céu e da terra. Inscrições do rei Nabucodonosor detalham o esplendor dessa torre, afirmando que seu cume era feito para rivalizar com as portas do céu. Essas torres tinham funções duplas. Eram centros de observação astronômica e pontos de reunião política, garantindo que o povo não se dispersasse pela face da terra. Aqui chegamos ao coração da controvérsia. Em acadiano, a língua da época, o nome da cidade era Bab-Ilu, que significa a porta dos deuses. Para os babilônios, sua torre era o portal supremo, o canal entre o humano e o divino sob termos humanos. No entanto, o registro bíblico aplica um trocadilho mordaz que ecoa até hoje. No hebraico, o termo usado é Babel, derivado da raiz Balal, que significa confusão. Enquanto a elite de Nimrod se orgulhava de sua inteligência e de sua porta dos deuses, o Criador rebatizou o projeto de Babilônia. Essa confusão não foi apenas um evento espiritual, mas um colapso operacional. Um fragmento de tablete cuneiforme traduzido pelo pesquisador George Smith narra que a construção ofendeu as divindades e que, em uma única noite, elas derrubaram o que fora construído e fizeram estranho o discurso dos homens. Sem a unidade da língua, a colaboração técnica tornou-se impossível. O mestre de obras não conseguia mais instruir o ajudante. A desconfiança substituiu a unidade e o projeto ruiu por dentro. A prova definitiva de que Babel não é um mito reside no que a arqueologia chama de expansão de Uruk. Os registros mostram que, por volta do final do quarto milênio antes de Cristo, houve uma dispersão súbita e massiva de tecnologias, cerâmicas e padrões arquitetônicos da Mesopotâmia para o resto do mundo. Como explicar que, de repente, culturas a milhares de quilômetros de distância começaram a construir pirâmides e zigurates quase simultaneamente? A ciência observa o efeito. Uma migração em massa partindo de um centro comum. A Bíblia fornece a causa. A confusão das línguas forçou as famílias a se separarem, levando consigo fragmentos do conhecimento tecnológico de Sinar. O que vemos no Egito, na China e nas Américas são ecos distantes da tentativa original de Babel. Hoje, as ruínas de alvenaria de Bir-Nimrud ainda se elevam 150 pés acima do deserto iraquiano, lembrando-nos da fragilidade da ambição humana. Mas o espírito de Babel nunca foi enterrado. Vivemos o tempo da Babel digital. Através da internet, da tradução em tempo real por IA e da concentração de dados em nuvens globais, estamos restaurando a língua única. O objetivo de Nimrod, a independência moral através da tecnologia, é o mesmo objetivo de muitos hoje, seja através do transhumanismo ou da inteligência artificial de fronteira. Estamos novamente construindo um portal. A história de Babel é um aviso. Qualquer unidade que ignore a ética divina e a liberdade individual termina em confusão. O segredo de Babel é que o problema não era a torre, mas o coração dos construtores. Se você quer continuar desvendando os códigos que conectam as ruínas do passado ao nosso futuro tecnológico, inscreva-se no Códice 7. Deixe seu like e comente. Estamos construindo a última torre de Babel da história? Um grande abraço e até o próximo mergulho nas profundezas da história.